Então, vamos lá. Olha só, nas aulas até agora a gente já viu o sistema de numeração, né? Daí a gente viu o sistema de numeração decimal e o sistema binário. O sistema de numeração decimal é o que a gente mais utiliza no nosso cotidiano, assim, no nosso dia a dia, né? O que a gente aprendeu nessas operações básicas. E ele tem 10 dígitos, certo? Quais são esses dígitos, então, que a gente utiliza no sistema digital? São os dígitos de 0 a 9, né? Então, esses são os dígitos que a gente utiliza no sistema decimal. Já no sistema binário, né, como o próprio nome diz, a gente só utiliza dois dígitos, que é o 0 e o 1. E também é possível fazermos conversões entre esses dois sistemas, né? Porque, embora o sistema decimal seja o que a gente mais usa no nosso dia a dia, as máquinas, os computadores utilizam o sistema binário, também como todos os sistemas digitais. Então, embora o computador processe, né, esses números de maneira digital, de maneira binária, para a gente ler esse número seria muito complicado. Imagina uma sequência enorme de zeros e uns, ia ser muito mais difícil da gente saber que número é aquele. Então, a gente utiliza para representar, né, para nós, os números de maneira decimal. E agora a gente também viu as conversões entre eles, né? O sistema binário, então, é um sistema de valor posicional. Para a gente saber como o número binário equivale a decimal, é só a gente ver pelas posições. Por exemplo, então, primeiro, né, uma conversão que a gente já viu, que é a conversão de número binário para número decimal. A partir de agora eu vou começar a colocar aqui, ó, esses expoentes, tá? Pra gente só saber que tipo de sistema de numeração a gente está utilizando. Então, se eu quiser converter o número 1010 para decimal, o número binário, eu posso fazer pelas posições, né? Como a base do sistema do binário é 2, eu posso fazer aqui, então, essa aqui seria a posição 0, 1, 2 e 3. Então, eu posso fazer, né? 1 vezes 2 elevado à terceira, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado na 1, mais 0 vezes 2 elevado na 0, né? Então, agora eu vou fazer essas multiplicações e ver. Então, 2 elevado na terceira vai dar 8. Como aqui tem 0, vai dar 0. Como aqui, né, 2 na 1 vai dar 2. E aqui 0 vai dar 0. Então, aqui eu tenho 8 mais 2, que vai me dar 10. Logo, o número, então, 1, 0, 1, 0 em binário é o meu número 10 em decimal. Certo? Então, essa é uma das maneiras de a gente fazer essa conversão de binário para decimal. Porém, existe outra maneira, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é outro método, né, também para fazer essa conversão de binário para decimal. Então, eu vou ir seguindo os passos que eu escrevi aqui, tá? E vou ir mostrando para vocês. O primeiro passo, então, é escrever, né, o número decimal, o número binário. Eu escrevi um pouco espaçado, que a gente vai precisar desse espaço. Então, o que é? Primeiro, então, a gente tem que dobrar o número, tá? E somar o bit a seguir à direita. Então, por exemplo, o número 1 aqui. Então, eu vou dobrar o número 1. Então, eu vou multiplicar por 2, né? E vai me dar 1 vezes 2, então vai me dar 2. Né? Ok. Então, ó, dobro e some o bit a seguir à direita. Então, agora eu vou somar aqui. 2 mais 0 vai me dar 2. Eu vou dobrar ele, né? 2 vezes 2 vai me dar 4. E agora eu vou somar o 4 com aquele 1. 4 mais 1 vai dar 5. Eu vou dobrar ele. E vou aqui, 5 vezes 2 vai dar 10. Vou somar com 0, que vai me dar 10. Tá? Então é isso, ó. Se a gente for seguir os passos, ó, dobre e some o bit a seguir à direita, tá? Então, ó, a gente dobrou 1, deu 2 e somou com esse bit. Escreva de modo inverso o resultado sobre o próximo bit, que foi o que eu escrevi aqui, né? E continue até terminar com o número binário. Então, a gente foi continuando esse processo até acabar o número. A gente poderia fazer isso, por exemplo, com outro número, né? Só para vocês pegarem um passo a passo. Vamos fazer agora o exemplo com esse número, tá? Então, eu escrevi o número aqui. Vou começar, então, dobrando o número e somando com o bit direito. Vou fazer isso, então, até acabar o meu número binário. Vamos lá. Então, vai ser 1 vezes 2
vai me dar 2. Vou somar com o 0, vai dar 2, né? Vou dobrar o número de novo, vai dar 4, vou somar com aquele 1, vai me dar 5. Vou dobrar de novo, vai dar 10, vou somar, né, com o bit à direita, seria aqui. Vai me dar 11. Vou dobrar de novo, né? Vai me dar 22. Vou somar com o número aqui que seria com o 0. Vai continuar os 22. Vou dobrar ele. Eu vou só escrever aqui em cima, tá, pessoal? Porque vai acabar o espaço. 22 vezes 2 vai dar 44. E eu vou somar com aquele 1. Então, vai me dar 45, tá? Como acabou o número, né? Eu acabo o processo. Ou seja, esse número binário aqui, 101101, é o número 45 em decimal, tá? Então, tanto faz a maneira que vocês quiserem fazer. Se quiserem fazer dessa maneira, ou se quiserem fazer por aquela soma, né, em relação ao peso do bit. Tanto faz, tá? Do mesmo, a gente pode utilizar essa forma ou a outra que o resultado vai ser o mesmo. Então, depende da preferência de cada um. Nas aulas até aqui, a gente tinha feito essa conversão de binário para decimal, porém a gente não tinha feito o processo inverso, né? Que seria de chegar de um número decimal e encontrar o equivalente dele em binário, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. E como a gente faz isso? Então, a gente vai pegar o nosso número decimal e vai dividindo ele por 2, tá? Se houver um resto, a gente vai ter o número binário 1, se não tiver resto, o número binário vai ser 0. Nós vamos vendo que daí eu vou explicando conforme o exemplo. Por exemplo, aqui eu quero saber quanto vale o número decimal 45 em binário. Então vamos lá. Eu vou pegar o número e vou dividir por 2. Se eu dividir 45 por 2, eu vou ter 22,5. 22,5, tá? Então, o 22, a parte inteira do número, eu vou trazer para cá e vou dividir novamente por 2. Porém, essa parte com vírgula, eu vou multiplicar por 2. Então, me sobrou aqui esse 0,5, eu vou multiplicar por 2. No caso, sempre que eu multiplicar por 2 vai dar 1, né? Então, o que eu posso fazer é, se sobrar alguma coisa aqui, eu sei que eu tenho 1. Se o meu resto, no caso, for 0, essa parte fracionária, no caso, for 0, eu tenho 0, tá? Então, no caso aqui, ó, agora eu peguei a parte inteira, que é o 22, e dividi por 2. Dividindo isso aqui, eu tenho 11,0, né? Então, agora eu teria 0, tá? Vou pegar a parte inteira e dividir por 2 novamente, tá? 11 por 2 vai dar 5,5, tá? Como eu tenho aqui, então, uma parte fracionária, eu tenho o número 1. A parte inteira eu vou dividir por 2. 5 por 2 dá 2,5. Então, como eu tenho aqui de novo uma parte fracionária, eu vou ter 1. E a parte inteira, né, eu divido. 2 dividido por 2 vai me dar 1,0. Então, aqui eu tenho 0, tá? E ainda agora, como eu tenho a parte inteira, eu só vou acabar esse processo quando eu tiver 0 aqui, tá? Eu vou escrever pra cá, tá, gente? Então, olha só, aqui eu vou ter agora 1 dividido por 2, que vai me dar 0,5. Como eu cheguei no 0 aqui, eu acabo o processo, porém, como aqui eu tenho 5, então eu teria o número 1, né, aqui. Só que agora, para eu chegar no número binário equivalente, eu vou fazer o processo contrário. Então, o primeiro número que eu achei é o meu LSB, tá? É meu dígito menos significante. Então, se eu fosse agora ver qual era o número binário equivalente, ia ser, então, ó, o número 45 decimal equivale ao número binário 1, 0, 1, 1, 0 e 1 em binário, tá? Então, eu teria que fazer o processo contrário, tá? O último número que eu vou encontrar é o meu MSB, que é o meu dígito mais significante. E o primeiro que eu encontrei é o meu dígito menos significante. Certo? Eu vou fazer outro exemplo, então, tá? Pra gente ver, pegar melhor essa ideia, né, de como fazer esse processo. Agora, a gente tem o número decimal 29. Então, vamos lá. A gente sempre vai dividindo ele por 2, né? Então, vou pegar o número 29 e dividir por 2. 29 dividido por 2 vai dar 14,5. Então, eu vou escrever aqui 14,5. Como aqui eu tenho um resto, então eu sei que esse vai ser o número binário 1.
E lembrem que esse é o LSB, o dígito menos significante. Agora eu pego a parte inteira, então, e divido por 2 novamente. Então, 14 dividido por 2 vai ser quanto? 7, né? 7,0. Como aqui, então, eu não tenho a parte fracionária, eu tenho 0, eu vou ter um número 0 em binário. Pego novamente a parte inteira, então, e vou dividir novamente por 2. 7 dividido por 2 vai ser 13,5. Como eu tenho aqui o 5, né, o 0,5 vai ser 1. Pego a parte inteira e divido novamente por 2. 3 dividido por 2 vai ser 1,5. Como eu tenho aqui uma parte fracionária, então vai ser 1. Pego novamente a parte inteira e divido por 2. 1 dividido por 2 vai ser 0,5. Como agora, então, eu cheguei no 0, é aqui que meu processo acaba. Porém, como eu tenho 5 aqui, eu vou ter 1. Então, para eu encontrar meu número binário equivalente, né, o último número que eu achei é o meu MSB, o meu dígito mais significante, meu bit mais significante, e o primeiro que eu achei é o meu dígito, meu bit menos significante, tá? Então, agora eu sei que o número 29 em decimal vai ser o número 1, 1, 1, 0 e 1 em binário, certo? Então, é assim que a gente faz essa conversão de número decimal para número binário. Outro sistema numérico que a gente vai começar a aprender agora é o sistema hexadecimal. Tá? Então, como o próprio nome diz, hexadecimal vem de 16, né? Então, esse sistema ele tem a base 16, ou seja, a gente tem 16 dígitos que são utilizados nele, tá? Quais são esses dígitos, então? É de 0 a 9, né? Então, o sistema hexadecimal, a base é 16. E os dígitos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora a gente continua com letras. Então vai ser o A, o B, o C, o D, o E e o F. Certo? Que mais? Então, sobre o sistema hexadecimal. As fórmulas para saber qual é o maior número decimal que a gente pode representar com ele e quantos números a gente consegue representar são as mesmas, né, que nem a gente utilizou lá para o sistema decimal e para o sistema binário, só muda a base. Por exemplo, agora, para a gente saber quantos números a gente consegue representar com ele, então a gente sabe que são 16 na N, né? Sendo que N, então, seria o número de dígitos que a gente vai utilizar. Por exemplo, se a gente utilizar 3 dígitos, a gente vai conseguir representar 16 elevado a 3 posições. E para saber qual vai ser o maior número, né? Então, esse aqui são... Lembra que é sempre de 0 a algum número. Para a gente saber, então, qual vai ser o maior número que a gente vai conseguir representar, é 16 na N menos 1. Por exemplo, se eu utilizasse só 2 números, né, 2 dígitos, né, se eu utilizasse só 2, então, se eu fizer 16 elevado a 2, é 256. Então, com apenas 2 números, eu consigo representar 256 números diferentes. Sendo que o maior número que eu vou poder representar vai ser, então, 16 na 2 menos 1. Né? Então, eu vou conseguir representar de 0 a 255, tá? Então, se eu utilizar apenas 2 dígitos do sistema hexadecimal, o número de maior valor que eu vou conseguir encontrar é o número 255 e eu vou conseguir representar números de 0 até 255, certo? Como a gente vê aqui, né, o nosso maior número é o FF. Então, no caso aqui, o 255 seria F e F, tá? Eu vou mostrar para vocês agora qual é a equivalência, né, do sistema decimal para o sistema hexadecimal. Então aqui eu coloquei, né, os nossos dígitos do sistema hexadecimal e agora eu vou colocar o valor decimal deles do lado. Do 0 ao 9 são os mesmos valores, tá? Então aqui é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6,
o 7, o 8 e o 9. Quando a gente chega no A, então o A representa o número 10 decimal, o B representa o 11, o C representa o 12, o D representa o 13, o E representa o 14 e o F representa o 15. Então vocês podem ver que com apenas um dígito, por exemplo, a gente conseguiria representar até o número 15 utilizando o sistema hexadecimal. Enquanto que com o sistema decimal a gente conseguiria representar até o 9 e com o sistema binário a gente conseguiria representar o 1. Certo? Então vamos ver agora como funciona então a contagem com o sistema hexadecimal. A contagem com o sistema hexadecimal é bem similar à contagem dos números decimais, tá? Com o sistema decimal. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estaria contando aqui 38, 39. Só que agora, no sistema decimal, seria o 40, né? Aqui não. Como após o 9 vem o A, então seria 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F. Como a gente chegou aqui no F, então, né, não tem, né, um outro dígito superior ao F. Então, a gente volta para o zero e incrementa, né, a nossa segunda casa aqui. Então, aqui depois seria o 40, aí viria o 41, né? Como o sistema decimal, só que nem no sistema decimal, quando eu chego no 39 eu passo para o 40, agora no caso seria quando eu chego no 3F que eu vou passar para o 40. Claro que esse 3, por exemplo, o número 39 em hexadecimal não equivale ao número decimal 39, tá? A gente tem que fazer a conversão que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Mas essa contagem se dá dessa maneira. Por exemplo, se eu tinha aqui 409, o próximo número depois de 409 vai ser o 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F. Como agora a gente chegou no F, daí a gente vai passar pro 410. Aí vai ser, né, vai continuar. Então a gente vai contar primeiro, né, esse least significant bit aqui, no caso que não é o bit, né, o nosso dígito menos significante, a gente vai variar ele de 0 até F e só quando a gente chegar no F que a gente incrementa, daí no caso, o dígito do lado dele, né, que seria, por exemplo, aqui a segunda casa, depois vai indo assim, tá? Mas bem similar ao sistema decimal, porém agora a gente então utiliza 16 dígitos, né, ao invés dos 10 que a gente utilizava no sistema hexadecimal, certo? Então agora, se eu tenho um número hexadecimal e eu quero saber qual é o valor decimal desse número, eu posso fazer também, que nem no número binário pro decimal, por exemplo, por peso, tá? Só que agora a nossa base vai ser 16 ao invés de 2, mas eu posso fazer aquela soma de produtos que nem eu fazia antes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar, né, as posições dos números aqui em cima e saber. Então, ó, eu teria 3 vezes... Agora a nossa base é 16, então vai ser 16 elevado ao quadrado, mais 5 vezes 16, que é a nossa base elevado na 1, mais 6, então, vezes 16 elevado na 0, tá? 16 ao quadrado é 256. Então, aqui vai ser 3 vezes 256. Mais 5, né? 16 elevado na 1 vai dar 16. Mais 16 elevado na 0 vai dar 1, tá? Então, agora, se a gente for ver, 3 vezes 256 vai dar 768. Aqui, então, a gente tem 5 vezes 16, que vai me dar 80. E aqui 6 vezes 1 vai dar 6. Então, se a gente somar, né, isso aqui, a gente vai chegar no número 854, tá? Então, o número 356 em hexadecimal equivale ao número 854 em decimal, tá? Então é isso. Essa aqui seria a soma dos produtos, tá? É só a gente ver então a posição de cada número, multiplicar, né, essa posição a levar na base 16 e fazer essa soma de produtos, que daí a gente vai ter aqui, por exemplo, nesse aqui o número 356 em hexadecimal equivale ao número 854 em binário. A gente poderia fazer outro exemplo também, por exemplo, aqui eu tenho o número 2AF em hexadecimal e eu quero saber quanto ele vale em binário. Como a gente faz também? Soma de produtos. Então, vai ser 2 vezes
16 ao quadrado, mais o A, a gente tem que saber quanto A vai em decimal, o A é o 10, então vai ser 10 vezes 16 na 1, mais o F é o nosso número 15 em decimal, né? Então vai ser 15 vezes 16 na 0, certo? O 16 ao quadrado a gente já viu que é 256, então 2 vezes 256 vai nos dar 512, tá? 10 vezes 16 vai dar 160, e 15 vezes 1 vai dar 15. Logo, então, esse nosso número, né, se a gente somar esses valores agora, a gente vai chegar no... tá? Ou seja, o que a gente sabe é que aqui o 2 AF em hexadecimal equivale ao número 687 em binário, tá? Lembrem sempre de colocar, então, aqui, ó, do ladinho, né, qual é a base que a gente está utilizando, pra gente não se confundir. Por exemplo, se eu só falasse pra vocês, que nem aqui nesse primeiro exemplo, 356, vocês poderiam confundir como sendo um número decimal, né, um número do sistema decimal. Só que, na verdade, é um número do sistema hexadecimal que a gente quer representar. Então, preste atenção agora e coloquem aqui, né, então, esses expoentes do lado pra gente saber qual base a gente está utilizando. Certo? Mas essa aqui, então, seria essa conversão de hexa para decimal. Vamos ver agora como funciona o processo inverso, né? Se eu tenho um número decimal e eu quero transformar ele em hexadecimal. Como, então, a gente faz essa conversão de decimal para hexa? O processo é bem parecido com o decimal para binário, só que antes, como era binário, a gente ficava fazendo múltiplas divisões por 2, e agora a gente vai fazer, na verdade, por 16 ao invés de 2, tá? Então a gente vai dividindo o número por 16 e vai vendo se tem resto ou não, tá? Se vai ter uma parte fracionária ou não. Então aqui, se eu quero saber quanto o número 500 em decimal vale em hexadecimal, eu vou dividir ele primeiro por 16. Então vai ser 500 dividido por 16. Se eu dividir 500 por 16, o meu resultado vai ser 31,25, tá? Então, ó, a parte inteira eu vou pegar e vou dividir novamente. E a parte fracionária, esse 0,25, eu vou estar multiplicando por 16. Se eu multiplicar 0,25 por 16, eu obtenho o número 4, tá? Aí agora, então, né, a parte inteira eu peguei e dividi por 16 de novo. Eu vou obter aqui 1,9375. O número inteiro eu vou dividir novamente por 16. E essa parte fracionária, que é o 0,9375, eu vou multiplicar por 16. No caso aqui, vai dar 15, que eu tenho que me lembrar, então, qual 15 equivale no sistema hexadecimal, que é a nossa letra F, tá? Aí agora, então, vou pegar o número inteiro, dividir por 16, vai me dar 0,0625. Como lá no sistema binário também, quando eu chegar no zero aqui, o meu processo acabou. Porém, eu tenho que multiplicar essa parte aqui por 16, que vai me dar 1. E também lembrando, né, como lá no sistema decimal, agora a gente faz o processo inverso, tá? Então, o nosso número 500 em decimal vai equivaler ao número 1F4 em hexadecimal. Certo? Vamos fazer outro exemplo, então. Por exemplo, se eu tiver aqui o número 154 em binário. Eu tenho o número 154 e eu quero saber quanto ele vale em hexadecimal. Então, de novo, vou ir dividindo ele por 16. A parte inteira eu vou pegar e vou dividir de novo por 16 até chegar em zero, que quando eu chegar em zero na parte inteira, então, eu cheguei, né, acabou o meu processo. Eu posso já ver qual o número que eu obtive. E a parte fracionária, né, a parte depois da vírgula, eu vou multiplicar novamente por 16. E daí, esse resultado dessa multiplicação que vai ser já os meus números, os meus dígitos em hexadecimal. Então, vamos lá. 154 eu divido por 16. O resultado é 9,625. Então, ó, a parte fracionária eu vou multiplicar por 16. 0,625 multiplicado por 16 vai me dar 10.
10, se vocês lembrarem, é o nosso A, né? E agora a parte inteira eu pego e divido novamente por 16. 9 dividido por 16 vai ser 0,5625. Como eu cheguei no zero, então o meu processo acabou. Porém, eu tenho que multiplicar, né, a parte fracionária aqui por 16, que vai me dar o 9, tá? Então, agora, ó, o número 154 em decimal vai me dar o número 9A em hexadecimal. Lembrem que para a gente chegar no valor, né, é só fazer o processo inverso. O primeiro dígito que a gente encontrou, na verdade, é o menos significante, tá? E o último que a gente encontrou, quando a gente chegou no zero, é o dígito mais significante, tá? Então, o número 154 em decimal é o número 9A em hexadecimal, tá? É só indo fazendo essas divisões sucessivas até a gente encontrar o número equivalente. Para eu fazer a conversão de hexa para binário é bem simples, tá? Então, para cada dígito em hexadecimal, eu vou utilizar 4 bits para representar esse número, tá? Então, é bem fácil, né? Eu vou colocar aqui, então, só pra gente lembrar, por exemplo, assim, ó, se a gente pensar, né, no número binário, né, nas posições. Como a gente vai utilizar 4 bits, então a gente teria, né, o 2 na terceira, o 2 ao quadrado, o 2 na 1 e o 2 na 0. Que eles equivalem aqui a 8, 4, 2 e 1, tá? Só pra gente ir se baseando ali, então. Por exemplo, aqui, ó, os números 653, tá? Então, pro 6, eu vou utilizar 4 bits. Então, como é o número 6 em binário? Seria 0, 1, 1, 0. Então, vai ser 0, 1, 1, 0. Agora, o número 5. Mais 4 bits para representar o 5. Se eu for olhar aqui, vai ser 0, 1, 0, 1. Então, 0, 1, 0, 1. Já o número 3, né, vai ser 0, 0, 1, 1. Então, 0, 0, 1, 1, tá? Então, é assim, pronto. O meu número 653 em hexadecimal equivale a esse número aqui em binário, tá? Então, é só a gente pegar cada dígito em hexadecimal e transformar ele em 4 bits em binário, tá? Então, ó, esse número aqui é o número 653 em hexadecimal. Poderíamos fazer outro exemplo. Então, se a gente fizer outro exemplo agora, né, o número 942, de novo, cada dígito a gente vai transformar em 4 bits, tá? Então, primeiro 9, se a gente olhar aqui, vai ficar 1001, que é 8 mais 1, né? Então, vai ser 1001. Beleza. Agora, o nosso número 4, então. O número 4, se a gente olhar aqui, vai ser 0100. Então, 0100. Já o número 2 é 0010. Então, vai ser 0010, né? Então, né, esse é o nosso número, 00 aqui. Se eu estou copiando. Esse número aqui, binário, equivale ao número 942 em hexadecimal, certo? Então, né, é só a gente ir pegando, né, cada número e fazendo essa conversão. A cada número a gente vai ter 4 bits. Então, o número 9 equivale a esse número em binário e assim por diante a gente vai ter, então, o nosso número binário que representa esse nosso número hexadecimal. É bem fácil, então, né? É mais fácil que aquele processo todo de passar para decimal, por exemplo, aqui. Então, é assim que faz essa conversão para binário. Para a gente fazer o processo inverso, ou seja, de binário para hexadecimal, a gente faz, né? Agora, antes a gente tinha um dígito em hexadecimal e transformava em 4 dígitos binários. Agora é o contrário, então a cada 4 dígitos binários a gente vai ter um número hexadecimal correspondente, tá? Então como a gente faz? A gente pega, por exemplo, aqui eu tenho o número 101001 e eu quero saber quanto ele equivale em hexadecimal. Então eu vou dividir ele em grupos de 4, começando do LSB, tá? Do dígito menos significante, tá? Então, eu vou só copiar o número aqui, 101001. Então, eu vou dividir em grupos de 4. Então, aqui dividir. Como aqui sobrou 2 números, eu completo com zeros, tá? Então, aqui o número 1001, se eu for olhar aqui, vai ser 8 mais 1. Então, aqui eu teria o número 9 e esse aqui seria o 2, tá? Então, é isso. Esse aqui é o meu número hexadecimal. Então, ó, o meu número 01. Bem simples, né?
Então, divido em 4 bits, se sobrar começando do LSB, se faltar aqui eu completo com 0 e eu vejo o equivalente a cada um. Então, esse número aqui em binário equivale ao meu número 29 em hexadecimal. Tá? Vamos fazer outro exemplo. E agora eu vou dividir esse número em grupos de 4 bits, começando do LSB. Então, 1, 2, 3, 4, corta. 1, 2, 3. Como faltou um número, eu completo com 0. Vamos lá agora, né? Esse número aqui vai ser 8 mais 4 mais 1. Então, vai dar 12, 13. Equivaleria ao número 13, tá? E se a gente for olhar lá na nossa tabela, então, se o A é o 10, então, A é o 10, o B é o 11, o C é o 12 e o 13 é a letra D. Então, aqui seria a letra D. E aqui 0101 vai ser 4 mais 1, que vai ser 5. Então, esse nosso número aqui em binário vai equivaler ao nosso número 5D em hexadecimal. E agora vocês devem estar se perguntando, talvez, por que a gente utiliza, né, esse sistema hexadecimal? Eu acho que talvez vocês tenham se ligado, né, vendo essas conversões para binário, de binário para hexadecimal e ao contrário, que com os números hexadecimais, utilizando o sistema hexadecimal, a gente consegue compactar o sistema binário, porque a cada 4 bits a gente consegue utilizar apenas um dígito em hexadecimal para representar. Então, a gente utiliza bastante o sistema hexadecimal para compactar o sistema binário. Porque imagina, se vocês têm um número muito grande, né, em binário, a gente consegue reduzir ele um pouco em hexadecimal. Então vai ficar muito mais fácil, né, da gente interpretar, da gente visualizar esse número e até, né, do que a gente vê uma sequência gigante lá de zeros e uns. Então, né, é para isso que a gente utiliza, né, o sistema hexadecimal, para compactar o sistema binário, certo? Eu vou deixar alguns exercícios, então, para vocês resolverem sobre essas conversões, tá? Desses 3 sistemas de numeração que a gente viu agora, então, né, o decimal, o binário e o hexadecimal.